A história que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Imagine-se caminhando à noite, sozinho, em um cemitério antigo. O som de seus próprios passos ecoa no ar, e o vento sopra entre as lápides, trazendo consigo uma sensação de desconforto. De repente, uma sombra se move no canto dos seus olhos, e você sente que não está mais sozinho. Essa é a sensação que Daniel teve quando, em busca de respostas para um mistério ancestral, entrou no coração de um cemitério que guardava segredos enterrados há séculos. Ele jamais imaginou que essa curiosidade o levaria a um destino fatal, mas o que aconteceu ali naquela noite pode mudar tudo o que sabemos sobre o passado e o desconhecido. Fique comigo e juntos vamos explorar o mistério que envolve o cemitério onde os mortos não descansam em paz. Daniel, um jovem investigador de lendas urbanas, sempre foi fascinado pelo sobrenatural. Sua curiosidade o levava a lugares que outros evitavam, e o cemitério da cidade antiga era um desses locais. Ele ouvira muitas histórias sobre o lugar, relatos de desaparecimentos misteriosos, aparições e até de algo que se movia à noite entre as sepulturas. Mas nada o preparou para o que ele encontrou naquela noite. O cemitério estava mais silencioso do que de costume. Nenhum pássaro cantava. Não havia sinais de vida, apenas a sensação de que algo estava à espreita. Ele não sabia, mas estava, prestes a mexer com forças que ultrapassavam a compreensão humana. Ao adentrar o cemitério, Daniel sentiu uma pressão crescente no ar. As pedras tumulares estavam desgastadas pelo tempo, algumas quebradas, outras parcialmente enterradas, como se a própria terra tentasse esconder os segredos do passado. Ele sabia que havia algo ali, algo que estava chamando por ele. No entanto, o que ele não sabia era que o cemitério já havia sido palco de rituais antigos, realizados por sacerdotes que desapareciam misteriosamente a cada geração, vítimas de algo que os perseguia. Histórias contadas à sombra das árvores. Antigas falavam de uma força que se alimentava da curiosidade dos vivos, atraindo aqueles ousados o suficiente a enfrentar o que já estava enterrado. Com cada passo que dava, Daniel sentia o ambiente se tornar mais pesado, como se uma presença invisível o seguisse. Ele olhou em volta, e foi então que notou algo que o fez gelar. Uma lápide, mais antiga que todas as outras, estava coberta de runas estranhas. Ao tocar nela, uma sensação de frio percorreu seu corpo, e por um instante ele quase acreditou ouvir sussurros vindos do além. Mas não havia ninguém por perto, ou pelo menos ele pensava que não havia. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o vento começou a aumentar, e as sombras nas lápides pareciam se mover de maneira estranha, como se estivessem vivas. Foi quando ele ouviu um som. Não era um som qualquer, mas uma voz suave, que parecia chamá-lo pelo nome. Daniel se virou rapidamente, mas não viu ninguém. O medo tomou conta de seu corpo, mas ao mesmo tempo, sua curiosidade o impulsionou a seguir em frente. Ele estava em busca de respostas e nada o faria desistir. A voz o guiou até uma área isolada do cemitério, onde uma grande árvore, de aparência retorcida, se erguia no centro. Ao redor dela, várias outras lápides estavam dispostas de maneira circular, como se estivessem protegendo algo. Daniel se aproximou com cautela e, ao olhar para o chão, viu marcas que pareciam ser de algum tipo de ritual. Era como se o cemitério fosse um ponto de convergência entre o mundo dos vivos e dos mortos, e algo muito antigo estava esperando para ser despertado. Foi então que ele o viu. Um homem misterioso, vestido com roupas antigas, estava parado em frente a uma das lápides. Seus olhos eram vazios, como se não houvesse alma por trás deles, e sua presença parecia emanar uma energia perturbadora. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Mas mais uma vez, a curiosidade o impulsionou a se aproximar. O homem, ao perceber sua aproximação, deu um passo à frente e, com um gesto lento, indicou a lápide diante de Daniel. Era ali que o segredo estava guardado. O homem misterioso começou a falar em uma língua que Daniel não conseguia entender, mas suas palavras pareciam se encaixar como um quebra-cabeça, formando uma história que remontava a séculos atrás, quando um culto de sacerdotes antigos realizava rituais para invocar forças que estavam além da compreensão humana. Esses sacerdotes foram desaparecendo, um por um, até que o culto foi interrompido. Mas o mal que eles haviam despertado nunca se foi. Ele apenas aguardava no silêncio do cemitério, esperando para consumir mais almas curiosas como a de Daniel. De repente, as palavras do homem misterioso começaram a fazer sentido, mas não da maneira que Daniel imaginava. Ele não estava mais apenas ouvindo, mas sentia como se estivesse sendo consumido pela presença daquela força maligna. A energia ao seu redor aumentava a cada segundo, como se a terra sob seus pés estivesse viva e ansiosa para engoli-lo. A sensação de pavor tomou conta de Daniel. Ele tentou correr, mas suas pernas não respondiam, como se algo o estivesse prendendo ali, naquele lugar amaldiçoado. O homem misterioso olhou para ele com um sorriso enigmático e, antes que Daniel pudesse reagir, tudo ficou escuro. O cemitério, o homem, as sombras, tudo desapareceu em um instante. Mas mesmo depois de desaparecer, o mistério continuou a assombrar o lugar. Ninguém jamais encontrou o corpo de Daniel. Ele se tornou mais uma das histórias não resolvidas. Daquele cemitério, uma lenda que sempre seria lembrada, mas jamais explicada. O silêncio no cemitério agora é profundo, como se a própria terra estivesse aguardando algo. Após o desaparecimento de Daniel, o local volta a ser um ponto de sombra, mas agora com uma energia mais carregada. As pedras tumulares, outrora simples marcos de descanso eterno, parecem agora vigias de um segredo que ultrapassa gerações. O vento, agora mais forte, sopra entre as árvores, trazendo consigo um suspiro como se a natureza estivesse, de alguma forma, lamentando a tragédia que aconteceu ali. No entanto, a história de Daniel não é um simples conto de terror. Ela nos alerta sobre o desconhecido, sobre os limites da nossa curiosidade e os preços que pagamos ao tentar desenterrar o que está enterrado. Quando olhamos para a história do cemitério, o que vemos não é apenas uma sequência de acontecimentos inexplicáveis, mas sim a força de algo que se move além de nós, da nossa compreensão e dos nossos medos mais profundos. Os antigos sacerdotes, aqueles que haviam sido consumidos pela maldição, agora são parte do ciclo eterno. Eles se tornaram um aviso, uma marca nas almas daqueles que ousam se aproximar dos segredos do passado. Mas, e quanto ao futuro? O que será de nós, que somos testemunhas de uma história que não conseguimos evitar? Será que, assim como Daniel, estamos todos destinados a enfrentar o que não podemos compreender? O silêncio se instala novamente e a câmera se afasta do cemitério. O céu, agora mais claro, revela uma paisagem tranquila, mas ainda assim há algo em sua imensidão que nos inquieta. O cemitério, um lugar de descanso para muitos, é também um lembrete de que o que está enterrado nem sempre fica em paz. A história de Daniel nos deixou mais perguntas do que respostas, mas talvez seja isso que nos atraia para o desconhecido. A curiosidade humana é uma força que nunca falha. Mas será que estamos preparados para lidar com as consequências de descobrir o que não deveríamos? E assim, o mistério permanece. Não há respostas fáceis, apenas uma sensação persistente de que, às vezes, o passado é melhor deixado no seu devido lugar.
Mas mesmo assim, a curiosidade sempre nos chama, como uma sombra que nunca se dissipa completamente. O que aconteceu com Daniel no cemitério? O que ele descobriu que foi mais do que ele pôde suportar? Como todas as grandes histórias de terror, o mistério não tem fim. Ele apenas nos observa à espera de mais uma alma disposta a desbravar o desconhecido.